perturbação. Dito isso, na sequência, o versículo 15 faz a advertência: cuidem. Outras traduções dizem: tomem cuidado. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Depois de falar de paz, com recheio de santificação, mesclando paz com o que será dito, a Bíblia fala a respeito de um cuidado que eu e você devemos tomar com essas tais raízes de amargura. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da minha mensagem não é apenas um chamado ao exercício do perdão, mas talvez a gente possa se concentrar principalmente em evitar a raiz de amargura do que só apenas lidar com ela. E na minha mensagem, ao falar a respeito das raízes de amargura, eu quero começar enfatizando a importância de evitá-las. Mas vou terminar também falando a respeito de como tratar com elas se falhamos em evitá-las no meio do processo. E eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse assunto não como algo que diz respeito apenas a preservar a ordem emocional do nosso ser. Nós precisamos entender que o assunto é espiritual. Quando a Bíblia está relacionando com santificação, quando a Bíblia está dizendo que a gente tem que cuidar para não se privar da graça de Deus, ela simplesmente está sendo clara o suficiente para que eu e você entendamos que a maneira como lidamos com as raízes de amargura, com o perdão ou a falta dele, afeta em essência o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Desordem ou harmonia emocional pode ser uma consequência, um efeito colateral. Mas o cerne da questão diz respeito à vida espiritual, e essa é a aplicação que eu quero trazer. Quando a palavra de Deus está falando a respeito de seguir a paz com todos, e esse é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar, ela nos mostra a importância de entendermos um padrão, um estilo de vida, o padrão comportamental do cristão. Em segundo lugar, quando eu falar da consequência de não seguir a instrução de seguir a paz com todos, que é privar-se da graça de Deus, eu quero ampliar talvez o peso ou o choque que a advertência carrega. E nesses dois primeiros pontos, seguir a paz com todos, privar-se da graça, eu quero trabalhar principalmente o conceito de que nós precisamos evitar a ofensa ou a armadilha da ofensa, do ressentimento, da amargura. Mas depois, em terceiro e último lugar, eu vou trazer a perspectiva bíblica de como lidarmos com a raiz. Se falhamos em evitar, como evitar que esse processo continue e como nós podemos resolver esse tipo de coisa ou de questão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo aborda a questão do perdão e ele eleva esse assunto para o plano espiritual, que é a leitura que eu quero que a gente tenha. Não se trata apenas de uma questão de ordem emocional, mas da vida espiritual. Ele diz assim, versos 10 e 11 de 2 Coríntios 2: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Preste atenção à frase, na presença de Cristo. No 11 ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Outra tradução diz, pois não ignoramos as suas maquinações, os seus ardis. Então o apóstolo Paulo está falando que uma decisão de perdão é algo que se faz na presença de Cristo. Vida espiritual, relacionamento com Deus. E ele diz, e esse zelo por manter esse assunto bem resolvido na presença de Cristo, é para que Satanás não leve vantagem sobre nós, não alcance vantagem sobre nós. O que significa que num ambiente onde não há perdão, há um espaço para ação, influência, eu diria até controle maligno. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa. Deus nos criou como seres relacionais. Uma das primeiras declarações que Deus faz sobre o homem, lá no início no Éden, não é bom que o homem esteja só. A sabedoria bíblica aponta com clareza para isso. Provérbios 18:1 diz, aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Agora, por que muitas vezes alguém vai insurgir-se, rebelar-se contra a sabedoria do convívio social?
A Bíblia diz, ele quer o seu desejo, porque o convívio social envolve, entre outras coisas, renúncia, abrir mão, adequações, adaptações. Porque quem dera todo mundo, é o que nossa cabeça equivocadamente pensa, quem dera todo mundo fosse como a gente. Normalmente a forma como olhamos o mundo diz respeito ao jeito que nós somos. Normalmente temos a tendência, salvo aqueles momentos de crise pessoal, na hora que vamos analisar o mundo, nós temos a tendência de achar que o nosso temperamento é o melhor. Quando estamos em crise conosco mesmo, a gente consegue botar um monte de defeito, mas se comparar com os outros, nós somos os melhores. Então todo mundo deveria agir e comportar como a gente. Mas nós temos temperamentos, estilos de ser completamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer, e Deus sabiamente distribuiu isso com a harmonia necessária. Um dia eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, olha, dizem que a quantidade de coléricos, que é o meu temperamento, é de cerca de 3% apenas da população. Eu falei, por que tão poucos? Minha mulher falou, porque a gente não aguentaria mais de vocês. Então Deus dosou isso. Eu fico imaginando que dependendo a leitura, né, do ponto de vista do lado de cá ou do lado de lá, essa percepção do que é melhor acentua mais ou menos. Mas além dessas diferenças, nós temos o estilo de criação, a maneira como fomos formatados a pensar, a maneira como criamos expectativas, e tudo isso combinado traz um potencial extraordinário para conflitos. Deus nunca diz que eu e você não teríamos conflitos. A Bíblia nos instrui a administrá-los e mostra que no meio desse ambiente os aprovados se manifestam. Logo, os reprovados também se destacam. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que entre vós haja facções, divisões, confusões. E diz a fim de que os aprovados se manifestem. Nós tanto podemos amadurecer nesse tipo de processo, como a nossa maturidade começa a ser colocada em evidência à medida que aprendemos a lidar corretamente. Eu e você precisamos entender que quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele não estava falando só de circunstâncias externas. Muitas vezes nossas aflições, elas têm a ver com o comportamento das pessoas. A Bíblia fala de quando Esaú se posiciona contra a instrução dos seus pais e se casa com as mulheres, da terra de Canaã e não com as pessoas ligadas à cultura que eles tinham, o que envolvia também o estilo de fé. A Bíblia diz que elas se tornaram para seus pais uma amargura de alma. Muitas vezes não são as pessoas, mas suas decisões, a maneira como decidem conviver, isso tem um ambiente potencial de gerar muito, muito conflito. E todos nós sabemos disso na prática. Mas a orientação bíblica nos mostra como conviver num ambiente de imperfeições. Isso significa que eu e você vamos ter que aprender a andar em amor. Isso significa que eu e você vamos entender a necessidade de determinadas adaptações. E as adaptações nem sempre significam que nós vamos viver mudando todo mundo como a gente gostaria de poder fazer. Quando Jesus disse, se alguém lhe ferir a face da outra, se alguém lhe obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Ele disse, se alguém pedir a capa, entrega também a túnica. Ele está falando da capacidade de ceder. O que muitas vezes pode soar para mim e para você injustiça. Assim como o assunto do perdão. Porque normalmente o nosso foco emocional é Deus está dando mais moral para o outro do que para mim. Para aquele que está fazendo a coisa errada do que para mim que estou fazendo a correta. Mas eu quero te ajudar a entender que andar em amor, não apenas perdoar, mas evitar a ofensa, nem precisar chegar lá, é o que vai nos abençoar, vai nos enriquecer tremendamente. E isso precisa ser uma escolha e fruto de um entendimento, não só de amadurecimento emocional, mas de entendermos que isso é crescimento espiritual. A Bíblia chama de santificação. Porque errar no terreno do perdão não traz só desordem emocional. A Bíblia classifica a falta de perdão como pecado. Ele contamina o processo de santificação. Ele nos desconecta de Deus e nós precisamos olhar para isso com seriedade. Então, quando você entende que de fato Satanás tem artimanhas, armadilhas, ele decide usar ofensa e que Deus está nos advertindo, ele está dizendo potencialmente você tem a chance de morder essa isca. Potencialmente você corre o risco de ser pego nessa armadilha. Então a Bíblia nos chama ao cuidado e andar nesse lugar onde a gente escolhe seguir a paz. Seguir a paz não significa que eu e você não teremos conflitos, significa que nós
precisamos aprender a administrar conflitos. Quem está entendendo aí, diga amém.